Então, gente, continuando aqui, a gente viu o gráfico da curva LM no último vídeo. Agora vamos ver a equação da LM, que é simplesinha, né? A gente tem o que então? De um lado nós temos a oferta de moeda, vamos chamar de MO, moeda ofertada, é igual a M barra, no sentido de que independe do nível de renda, lembrando das despesas autônomas, C barra, I barra, G barra, elas independem do nível de renda, então o M também, para simplificar por enquanto, e o nível de preço é dado pela economia como um todo. Por simplificação, por enquanto os preços não mudam, mas já vão mudar. A gente está numa economia arrochada, com oferta agregada keynesiana extrema. Então os preços não mudam. O que mudam, faço uma variação de demanda agregada, é o nível de produção e emprego. Mas então a oferta real de moeda na economia é M, a oferta nominal, tantos bilhões de reais, o dinheiro impresso pelo governo, para simplificar, dividido pelo nível de preço. Considerar que M é a base monetária, é a quantidade de dinheiro impresso pelo governo, como já falamos, também é uma simplificação. Existe o efeito do multiplicador bancário, mas vamos desconsiderá-lo aqui só para simplificar, tá? Isso de um lado, a oferta de moeda, falamos sobre ela. De outro lado, nós vimos a demanda de moeda, que é, para simplificar também, vamos dizer que seja uma equação como essa. É o KY menos HI. K é a sensibilidade da demanda de moeda à renda, Y é a renda real na economia, então L é a quantidade demandada de liquidez no sentido de quantidade demandada de moeda real na economia, tá? Meios de pagamento reais, real poder de compra. Mas então L é igual a KY menos H, que é a sensibilidade da demanda de moeda aos juros, que multiplica a taxa de juros. Para o mercado monetário estar em equilíbrio, a demanda de moeda tem que ser igual à oferta de moeda. Qualquer diferença entre demanda e oferta de moeda vai ser compensada por uma variação de taxa de juros, o que leva a uma mudança na quantidade demandada de moeda. A oferta de moeda, por simplificação, permanece inalterada. Mas, então, se a demanda de moeda é maior que a oferta de moeda, isso significa que as pessoas estão sacando seu dinheiro do banco, simplificadamente. Os bancos, para conseguir dinheiro, eles têm que vender seus títulos, que são seus ativos. Na medida que eles vendem seus títulos, o preço dos títulos cai em relação ao valor de face, o que aumenta a rentabilidade dos mesmos, e a rentabilidade dos títulos é a taxa de juros. Então, se demanda de moeda é maior que a oferta de moeda, isso leva a um aumento dos juros. Na medida que os juros aumentem, a quantidade demandada de moeda diminui pelo motivo especulação, mas também por transação e precaução. De tal forma que o mercado tende ao equilíbrio, por um lado. De outro lado, se a demanda de moeda é menor que a oferta de moeda, então o governo está querendo botar em circulação mais dinheiro do que as pessoas estão dispostas a reter aos juros que aí está. Então, para o governo colocar esse dinheiro em circulação, ele tem que recomprar títulos da dívida pública, fundamentalmente, simplificadamente. Ele encarece os títulos da dívida pública em relação ao valor de face, o que reduz a rentabilidade dos mesmos, e a rentabilidade dos títulos é a taxa de juros da economia. Então, na medida que a taxa de juros diminui, mais pessoas passam a demandar moeda pelo motivo especulação, fundamentalmente. Ou seja, dada a curva de demanda de moeda, a quantidade demandada de moeda pode aumentar ou diminuir conforme seja a diferença entre a demanda e a oferta. No caso da demanda de moeda ser menor que a oferta, há uma pressão por queda dos juros. Na medida que os juros caem, a quantidade demandada de moeda aumenta e o mercado monetário tende ao equilíbrio. A demanda de moeda tende a ser igual à oferta de moeda, tá? Mas, então, dado o equilíbrio no mercado monetário, para chegar no equilíbrio, é só a gente igualar essas duas equações iniciais aí, né? Então, a oferta de moeda de um lado tem que ser igual à demanda de moeda de outro. E aí, só fazer um algebrismo aí, a gente tem que I, que é a taxa de juros de equilíbrio do mercado monetário, é igual a 1 dividido por H, que multiplica K, que multiplica Y, multiplica entre parênteses, né?
KY menos M barra sobre P. Essa é a equação da curva LM, a curva que a gente viu no slide anterior, tá? O gráfico à esquerda do slide anterior. E depois a gente vai comparar essa equação da LM com a equação da curva IS, para a gente achar o equilíbrio no modelo IS-LM. Aqui, por enquanto, só estamos vendo a LM, já vimos a IS, né? Mas então, essa é matematicamente a equação da curva LM. E nós vimos a curva LM no slide anterior. Com relação à curva LM, então, a gente tem que ver umas observações, que é o quê? É a questão da posição da LM, da inclinação da LM, e o que acontece quando a economia está num ponto fora da LM. Então, considerando primeiro a questão da posição da LM, o que a gente tem? O que determina a posição da LM? O que desloca a LM? O que joga a LM mais para cima e para esquerda ou mais para baixo e para a direita? Ou seja, o que aumenta ou reduz a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário a cada nível de renda, né? Mas então, para falar sobre a posição da LM, vamos falar graficamente, né? Então vamos considerar que o governo arbitra uma certa quantidade de moeda na economia, M1 barra 10 bilhões de cruzeiros, digamos. Então isso está arbitrado, a quantidade de oferta nominal de moeda na economia. Dividindo essa quantidade de moeda na economia pelo nível de preço, está P barra ali por simplificação, para lembrar que preço não muda, preço está fixo, pois a economia está arrochada, a oferta agregada é a keynesiana extrema. Então, dada essa oferta real de moeda de um lado, M1 barra sobre P barra, que representa uma quantidade de poder de compra real em caixas reais disponível na economia, a gente vai ter, pela interação entre demanda agregada e oferta agregada, a determinação do nível de renda nacional de equilíbrio, vamos dizer Y1. A esse nível de renda Y1 há uma determinada demanda real de moeda, que é a L1, demanda de moeda ao nível de renda Y1. Pelo equilíbrio no mercado monetário é definido a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário. Pela interação entre demanda e oferta de moeda é definida a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário. Sendo assim, nós temos uma combinação entre juros e renda que mantém o mercado monetário em equilíbrio. A quantidade demandada de moeda é igual à quantidade ofertada de moeda no ponto A. Aí, como a gente viu a curva LM, caso haja um aumento no nível de renda de Y1 para Y2, isso leva a um aumento na quantidade demandada de moeda, a um deslocamento da curva de demanda de moeda, de L1 para L2. Isso basicamente pelos motivos de transação e precaução. Então, dado que houve aumento no nível de renda, há um aumento na demanda de moeda, pela interação dessa nova demanda de moeda maior que a inicial com a oferta de moeda inicial que não foi alterada, a gente vai ter a determinação de uma nova taxa de juros mais alta que a inicial, vamos dizer I2 ali no ponto B, tá? Então a gente passa a ter uma nova combinação entre taxa de juros I2 e nível de renda Y2 no ponto B, que mantém o mercado monetário em equilíbrio. Aí, traçando uma linha ligando os dois pontos, é a curva LM, vamos dizer LM1, tá? Mas isso aí, basicamente, o que a gente fez na curva LM, estamos redesenhando a LM. A questão agora é o que leva a um deslocamento dessa curva LM, o que faz com que a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário se reduza ou se eleve a cada nível de renda. Então, agora é o momento que você deveria parar, pause o vídeo, pense e tente achar aí a resposta, né? Mas aí eu já vou dar a resposta aqui agora. A primeira causa fundamental é uma variação na oferta de moeda, fundamentalmente a famosa política monetária do governo. Normalmente, política monetária expansionista. O que a gente vai ver aqui é a política monetária expansionista. O governo vai aumentar a oferta de moeda. Ele poderia fazer uma redução da oferta de moeda, ele também faz isso, né? Mas no caso, vamos considerar uma política monetária expansionista.
Então o governo aumenta a oferta de moeda de M1 barra para M2 barra, onde M2 é maior que M1. Então inicialmente havia 10 bilhões de cruzeiros em circulação, agora o governo está botando 20 bilhões de cruzeiros em circulação, considerando que os preços não mudem. É claro que você possivelmente já vai relacionar quantidade de moeda com inflação. A gente até falou isso na primeira parte da matéria. Vai ocorrer isso. E aqui, lá na primeira parte da matéria, alguém poderia perguntar: professor, como é que o governo faz inflação? É uma política como essa, uma política monetária expansionista, exagerada. Se ele aumenta a oferta de moeda muito acima do que a produção é capaz de acompanhar. A consequência seria a alta dos preços. Mas aqui, para a gente, por enquanto, não estamos vendo nada disso. Esqueça a inflação. Estamos considerando que a economia está arrochada, com o nível de produção e emprego muito abaixo do pleno emprego. É os Estados Unidos dos anos 30. Por simplificação, a curva de oferta agregada é a keynesiana extrema. Então o preço não muda. Estamos considerando isso, toda essa segunda parte da matéria por enquanto. Depois vamos flexibilizar essa hipótese. Mas considerando que o governo aumente a oferta de moeda e isso não surta nenhum impacto, não gere nenhum impacto sobre os preços não mudam. Então só a oferta de moeda aumentou. Sendo assim, a gente tem o quê? Que a cada nível de renda, tanto ao nível de renda Y1 quanto ao nível de renda Y2, a gente passa a ter um novo equilíbrio no mercado monetário. Ao nível de renda Y1 e ao nível de renda Y2, a cada um desses dois níveis de renda, a demanda de moeda permanece inalterada. A única coisa que muda é que a oferta de moeda aumentou. Dado que a oferta de moeda aumentou, a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário tende a diminuir, né? Então, por exemplo, ao nível de renda Y1, a gente vai para o ponto D. Ali, a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário ao nível de renda Y1 tende a cair. Já ao nível de renda Y2, a gente também vai ter uma queda da taxa de juros. A gente vai para o ponto C, pois ao nível de renda Y1 a gente tem a demanda de moeda Y1, a taxa de juros cai de I1 para I3. Já ao nível de renda Y2, a demanda de moeda L2 permanece inalterada, mas o aumento da oferta de moeda reduz a taxa de juros de I2 para I1. Então isso equivale a um deslocamento para baixo e para a direita da curva LM, tá? De LM1 para LM2. Ou seja, no caso aqui estou considerando um aumento da oferta de moeda. Um aumento, uma variação da oferta de moeda desloca a curva LM. Um aumento da oferta real de moeda, que aí também é interessante, pode vir tanto pelo aumento nos preços, no aumento na quantidade nominal de moeda, quanto por uma redução dos preços. Mas no caso o preço não muda, então vamos considerar só o M. Mas posteriormente vai ser importante, com a mudança do preço, isso vai impactar a posição da LM. Temos que manter isso em mente. Mas considerando um aumento na oferta real de moeda, fruto de um aumento da oferta nominal de moeda, a gente tem então um deslocamento da LM para baixo e para a direita. O que significa dizer que a cada nível de renda a taxa de juros é menor. Isso a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário é menor. Isso é fruto então de uma política monetária expansionista, a curto prazo pelo menos, né? Se você considerar uma redução da oferta nominal de moeda, que leva a uma redução da oferta real de moeda, então a gente estaria na situação oposta. A LM tenderia a ir para cima e para a esquerda, né? O que significa dizer haveria uma tendência a elevar a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário a cada nível de renda, tá bom? Mas então, o que determina a posição da LM? A principal razão é a oferta real de moeda na economia, tá? Que pode vir tanto por uma variação na oferta nominal, M, quanto por uma variação dos preços. Por enquanto o preço não muda, então toda a variação da oferta real vem de M, e M é arbitrado pelo governo, tá certo? E outra questão que já citei, mas não vamos considerar e o impacto desse aumento de M sobre o P? Vamos desconsiderar isso por enquanto. Preço não muda para simplificar, já vamos falar sobre isso.
quando a gente juntar a demanda agregada com a oferta agregada, lá no equilíbrio geral, tá certo? Mas essa é a questão da posição da LM. Aí ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau.